A paz, igreja, tudo bem? Que bom estar com vocês mais uma vez para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Marcos, o capítulo 10, do versículo 35 ao versículo 45. Vamos ver o que a palavra de Deus ela nos diz. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado. Mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, ao contrário. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse texto aqui, ele fala muito da natureza humana. Jesus, ele já estava há algum tempo com esses homens, ensinando, falando, caminhando, comendo, bebendo. E chega um certo momento em que eles acharam oportuno e pediram para sentar à direita e à esquerda de Jesus, quando Jesus assumisse a sua glória. Fica claro para nós, hoje, 2000 anos depois, ver que eles estavam ali pensando neles mesmos, buscando glória, né? Buscando poder, e isso também ficou claro para os outros discípulos. Tanto é que a palavra diz que eles ficaram indignados com a posição deles, porque realmente até o momento eles não tinham entendido ainda que tipo de reino Jesus estava propondo. Qual era a missão de Jesus, o que Jesus queria de fato fazer ali no meio deles. Eles ainda acreditavam que Jesus era o Messias libertador, aquele que entraria em cima de um cavalo, empunhando a sua espada, e libertaria o povo da opressão de Roma com guerra, e assumiria assim o seu trono, se tornando rei daquela nação, rei daquela região, e quem sabe até das outras, uma vez que ele destronou o imperador de Roma. Então ele assumiria todo o governo aonde Roma dominava. E aí eles queriam ser os homens de confiança de Jesus, aqueles que ajudariam ele a governar, aqueles que teriam poder. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Jesus, muito pelo contrário, ensinava que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, que ele não veio para esse tipo de poder, ele não veio para esse tipo de glória. Aliás, ele não queria a glória era do Pai, como ele sempre disse, mas aqueles homens não entendiam. E nós, hoje, 2025 anos depois, nós entendemos que esses homens queriam poder, que esses homens se valeram ali de um momento para garantir a sua boa estadia quando Jesus assumisse a sua glória. Mas 2025 anos depois, será que nós entendemos o que Jesus fala? Será que nós conseguimos ler a Bíblia? Nós conseguimos ouvir a palavra que é pregada nos púlpitos das nossas igrejas ou nas praças e conseguimos entender o que Deus está falando? Será que quando nós ouvimos um texto, uma música, e aquilo
mexe no nosso coração, nós conseguimos ouvir a voz de Deus com clareza e entender o que Deus quer das nossas vidas? Será que nós nos permitimos entender o que Deus fala? Porque muitas vezes não é que nós não conseguimos, mas que nós não queremos, porque o que Deus está falando, nós não queremos aceitar. Não eram esses os nossos planos. Nós queremos estar à direita, estar à esquerda. Muitas vezes até no centro, não é isso? Mas não é esse o plano de Deus para o seu reino, porque ele deixa muito claro nesse texto que aquele que quiser ser o primeiro precisará ser o último, porque nem o Filho do Homem veio para governar, e sim para servir. Será que eu e você estamos prontos para servir ou nós queremos governar? Nas nossas igrejas nós queremos ser liderança, nós não queremos ser aqueles que servem, nós não queremos uma função de serviço, nós queremos ser aqueles que vão liderar os outros e indicar o que eles devem servir. Jesus não nos chama para isso. É claro que tem pessoas que têm esse talento e são usadas por Deus na direção do seu rebanho, na direção do seu povo, e são considerados líderes, a liderança da sua igreja. Mas primeiro, Jesus nos chama para servir. Ele chama o seu pastor para servir. Ele chama os seus presbíteros e presbíteras para servir. Os seus diáconos e diaconisas para servir. Os líderes de louvor, líderes do ministério infantil e líderes de outros ministérios para servir. Servir a quem? A Deus? Claro, mas através do outro, através daquelas pessoas que Deus manda no nosso caminho dia a dia. Deus nos manda servir em oração, Deus nos manda servir em cuidado, Deus nos manda servir em amor, amar uns aos outros. Quem diz que ama a Deus a quem não vê, mas não consegue amar ao seu irmão a quem vê, esse é mentiroso. Então, para servir a Deus, nós precisamos servir aqueles a quem Deus enviou seu Filho para morrer na cruz, para salvá-los. Então, antes de sermos líderes, antes de querermos sentar à direita e querermos sentar à esquerda, nós precisamos ser servos. E é essa a palavra que eu quero deixar com você hoje. Ou melhor, a pergunta: você está pronto para servir? Ele te chama para servir. E você aceita servir ao Senhor?